mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, meus amigos do Forças do Bem. Muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui todas as semanas, né? E hoje aqui nós temos a alegria, a grata satisfação, o orgulho, o privilégio de receber aqui Dr. Cássio Faedo, que é advogado, professor, mestre em Direito e MBA em Relações Internacionais. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em Direito Público Internacional e Relações Internacionais, e especialista em Direito Ambiental, professor de inúmeras universidades aqui. Doutor Cássio, muito obrigado, um prazer, um privilégio. O senhor está aqui conosco, é uma alegria muito grande. Bem-vindo ao Forças do Bem. Muito obrigado, doutor Maurício, que agora vou me permitir chamar só de Maurício, me chame só de Cássio ou de Faedo, e assim todos os internautas, todo mundo que vai aqui nos assistir. Eu quero mandar um grande abraço em especial à minha amiga Neudes Carvalho, da bancada trabalhista. Quero dar um abraço no Antônio Neto, que é nosso presidente aqui municipal do PDT, a qual sou filiado também, um trabalhista. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre trabalho, sobre geopolítica, sobre relações internacionais, sobre o que as pessoas estiverem aí interessadas, para desmistificar alguns assuntos relacionados especialmente ao trabalho infantil. Muito bom. Então, Cássio, né, me permita? Fala um pouquinho para a gente, Cássio, um pouco sobre quem é você, a sua origem, a sua formação, por que você ingressou nessa área aí e nesses assuntos, nesses temas tão importantes, principalmente nos dias de hoje. Olha, Maurício, eu entrei nessa área, na verdade, por experiência própria. É mais fácil falar quando Eu perdi, o meu pai faleceu quando tinha 8 anos de idade, tinha 2 irmãs menores, uma de 4 e uma tinha acabado de nascer. Meu pai era metalúrgico. Eu fui criado estudando em escola pública, uma escola pública melhor do que a escola pública atual, e paguei meus estudos, fui ali trabalhando e trabalhei cedo, trabalhei na feira, trabalhei já desde os 12, 13 anos de idade, fazendo feira, fui depois fazer estágio, fui batalhando, tanto que eu trabalhei mais, uns 40 anos pelo menos, meio que seguidos aí, uns 35 com carteira assinada, então trabalhei bastante. E aí eu sempre me interessei pelo tema relacionado a direitos fundamentais. E o direito da criança, o direito ligados ao direito do trabalho, sempre foi um assunto que muito me interessou, porque sempre teve essa conversa, a criança precisa trabalhar, porque sai das drogas. E eu achava assim, um assunto muito, assim, um debate muito superficial, muito mistificado, porque não é o que eu observei estudando, pesquisando em outros lugares do mundo o que acontece. As crianças trabalhando com 12, 13 anos, elas vão ter mais dificuldades de estudar e desenvolver realmente suas técnicas, desenvolver no estudo e na formação esportiva e tudo que é necessário para um bom cidadão no futuro. Então eu resolvi escrever sobre o trabalho infantil, pesquisar a legislação internacional, pesquisar aqui o que o Brasil aplica, e fui por esse interesse que eu me foquei aí nessa área. Ótimo, maravilha. Falando sobre a criança, né? A gente sente saudades aí, poxa, as crianças nossas, por falta da presença efetiva do Estado em alguns locais, principalmente nas comunidades. Hoje o pai e a mãe saem para trabalhar, a criança fica sozinha, aprende na rua,
e a gente vê que a educação é muito importante. Esse tempo de escola, o que você acha? Deveria ser aumentado, ela deveria ficar num tempo integral, usando o esporte também como um grande momento do ensino ali? Sim, a educação ideal é a educação integral, e que a criança entre cedo na escola, que ela se alimente na escola, que ela pratique esportes e que, se ela resolver desenvolver no esporte, desenvolver numa parte olímpica, como a gente observa nos países asiáticos ou mesmo nos Estados Unidos, se ela conseguir desenvolver nessa área, é melhor, porque nós temos uma realidade do mundo hoje que pede cérebros de obra e não mão de obra. Mão de obra a gente tem bastante, mão de obra não especializada. Então eu tenho que pegar essa criança de 12, 13, e tá lembrando que a criança a partir dos 14 anos até pode trabalhar na condição de aprendiz, né? Se houvesse trabalho, porque não tem nem para adulto, imagina para criança. Formação de uma profissão, né? De alguma coisa que ela já começa a se integrar ali e que depois já tem uma oportunidade ali de ir para a área para complementar os seus estudos. Isso, Maurício. A criança estudando, a criança se alimentando na escola, praticando esportes, aprendendo cidadania, aprendendo aquela boa moral, aquela coisa antiga que parece que caiu meio fora de moda, eu até desvirtua um pouco para o moralismo, mas aquele respeito, né, do direito do colega. E ela podendo estudar todas as ciências na escola, ela vai desenvolver melhor e vai custar menos para o Estado a partir da idade. Vai dar menos trabalho para a polícia, vai dar menos trabalho e vai para os pais mesmo, né? E vai poder trabalhar e desenvolver tecnologia no Brasil. E é isso que nós temos que desafiar. É um desafio imenso esse desafio da escola integral, porque requer equipamentos do Estado, requer uma escola melhor equipada e professores melhor formados, mestres e doutores. Não vamos também achar que uma criança bem formada ela vai se formar com professores que também não se especializam. Esse é o nosso grande desafio. Eu vou entrar num tema polêmico aí que está pegando aí para todo mundo. Se fala agora, sem falar de A, de B ou de C, mas dos colégios militares. Mas chegar no ponto assim, é importante uma formação onde o jovem aprenda a respeitar o professor, a respeitar a professora, a ter disciplina, enfim, saber que o direito dela termina onde começa o do outro, porque parece que a escola hoje está meio bagunçada, não? Sim, a gente não pode confundir desrespeito com qualquer outro tipo de formação. Aliás, isso é uma coisa que tem que ter em qualquer escola. Não só, mas não é a escola militar em si que vai dar isso para o aluno, mas para a criança. E sim, qualquer escola deve ensinar a criança, e a partir de casa, e se ela não aprendeu em casa, ela tem que ser educada na escola, de que ela tem que respeitar os mais velhos. Sabe aquela coisa, Maurício, de dar lugar no ônibus para a pessoa que tem idade, para uma grávida, ser respeitosa? É isso que independe de uma ideologia política, ou de uma escola militar. Eu aprendi isso numa escola pública, num grupo escolar de Madeira, entendeu? Então era uma coisa comum a qualquer escola, respeitar a minha professora. Quando o diretor entrava, nós levantávamos para o diretor, e não era uma escola militar, era uma escola. Disciplina não significa militarismo, né? A disciplina, hoje no crime, tem disciplina, tem hierarquia. Se o camarada lá não andar direito, lá não seguir as regras dali, ele vai para o tribunal do partido lá, A, B ou C, e vai ser julgado ali. Então a disciplina não significa de maneira nenhuma hierarquia. O que está faltando é justamente esses conceitos. Eu lembro que na minha época, a gente, por exemplo, tinha aula de religião, mas não era religião, embora um colégio de padres, não era uma religião católica. A gente aprendia todas as religiões, né? Hoje a gente falava com um amigo sobre aquele EPB, Estudos de Problemas Brasileiros. Por quê? Porque hoje a gente está fazendo com que a garotada de 16 anos vote. Mas o que ela sabe de verdade do sistema eleitoral? O que ela compreende? O que o partido é? O que um deputado faz? O que um vereador faz? O que é a atribuição do governador? As crianças não têm mais essa noção, né? Maurício, se contar que tem muito deputado estadual e federal que não conhece o processo legislativo, então quando quiser as crianças, não é? E assim, isso independe de uma ideologia política. A criança tem que entrar na escola, treinar esportes, porque eu vou estar tirando ela do crime. Porque hoje, do jeito que está montado o sistema, e nós temos que desmistificar e não politizar esse assunto,
Não é de esquerda, não é de direita, não é de coisa nenhuma. É educação, é 1+1, é matemática, é português, ciências. E isso é o que está faltando. Treinar educação física. Porque na educação física o aluno se desenvolve muitíssimo. Então eu sempre digo isso, é seriedade. Não há lugar para discursos que manipulem ideologias, seja de que lado, para a criança. Nós temos que tratar bem as crianças e dizer para elas o que é certo e o que é errado. E algumas coisas são claramente erradas. Não podemos confundir liberalismo com libertinismo. E isso está falando aqui um cara que é trabalhista, digamos, essa ideologia é de centro-esquerda. Não, trabalhista que acredita em trabalho, desenvolvimento, indústria, alimentação, esporte, e Brasil no topo do mundo, Brasil campeão olímpico. Pelo menos é o que acredito. Não é verdade? Agora, nós temos uma realidade, Maurício, de criminalidade que tem que ser combatida. Eu não posso passar a mão da cabeça de criminoso. Isso já está aí. Eu sempre contestei muito na faculdade de Direito, né? Quando a gente está na faculdade é contestador total, né? Mas eu tive eméritos e grandes professores a quem eu reverencio todos os dias, mas eu já achava assim, meu Deus do céu, mas que legislação é essa? Que livre convencimento jurídico é esse? Isso aqui é uma caneca, isso aqui não pode ser uma garrafa. Serve para transportar água, sim, as duas. Mas uma coisa é uma coisa, outra é outra. A legislação precisava ser melhor construída, mais clara, mais simples, para que as pessoas tivessem certeza do que pode e não pode e o cumprimento da pena. Não precisa ser uma pena excessiva, não precisa ser uma pena de morte, uma prisão perpétua, mas as pessoas precisam cumprir aquela pena, né? É a certeza do cumprimento que você vê nos Estados Unidos, vê na Europa, vê em outros lugares. Aqui ele tem certeza que não vai cumprir. Sempre tem uma brechinha para escapar de alguma maneira, né? Sim, nós temos como eu digo, uma criança de 12, 13 anos, mesmo que ela não tenha um pai ou uma mãe, ou ela esteja em uma situação difícil, se eu colocar ela na escola e a escola for um porto seguro para ela, naquelas 8 horas que ela ficar na escola, ela vai se sentir bem alimentada. E ela vai poder quebrar esse ciclo perverso de miséria. Só quebrando esse ciclo perverso de miséria, eu vou ter menos criminoso. Mas o criminoso que já está aí, o criminoso dessas quadrilhas especializadas transnacionais, que já tem 30 anos de construção, não tem jeito. Eu não consigo. Eu não posso chegar e ser leniente, deixar acontecer. Eu tenho que valorizar, aí no caso, a polícia, porque não dá. Entendeu? Preservar a criança, preservar a educação. Hoje, se eu fizer isso hoje, se nós tivéssemos condição de falar, hoje é a escola integral, hoje a criança está estudando, hoje a criança não está em farol, em 15 anos, quando ela tiver ali com seus 20 e poucos anos, doutor, essa criminalidade vai ser bem menor. Porque as pessoas, na essência, eu vou ter ali 5% de caras, desculpa falar caras, nós estamos num podcast informal, Não, mas de sujeitos que são maus por natureza. As pessoas não são más por natureza, mas por uma contingência hoje, qual a opção que ele vai ter ali na comunidade? Ele vai ver, olha, com 20 anos, eu vou ver ali, ou eu vou ser jogador de futebol, vou ser um cantor famoso, ou eu vou para a criminalidade, ou eu vou me acomodar aqui fazendo bico e uma hora eu vou cair no INSS, que não tenho direito, vou pensar que tenho direito e vou cair no Estado dando problema, eu preciso de benefício, eu preciso de um monte de coisa e eu preciso pegar essa criança hoje para quebrar o Brasil, esse ciclo perverso de miséria. É verdade. Eu trabalhei no DENARC numa ocasião e a gente sentia muito isso nesse trabalho, principalmente com a garotada. Tem a divisão de prevenção e ensino lá, que são profissionais espetaculares, e a gente via isso. Quer dizer, o camarada está lá, grande parte da nossa população ganha até um salário mínimo, talvez metade, né, ganhe menos de um salário mínimo. Aquele garoto que está ali, que está sem opção nenhuma, sem esporte, aprendendo na rua, ele vai lá, ele recebe um salário para ver se a polícia chega ou não chega, ele vai estar com tênis de marca, ele vai estar numa motinho com celular moderno, se ele resolver traficar, ele vai receber um salário maior, se ele resolver confrontar a polícia, maior ainda. Então ele tem o dinheirinho lá para levar a namorada no cinema, enfim, em alguns lugares, ele vai ter o que ele não teria oportunidade. Então, se não quebrar realmente esse ciclo, se a gente não conseguir realmente
ocupar a mente dessa criança, que ainda não tem aquele discernimento para saber o que é certo e errado. Acho que a mídia, de maneira geral, televisão, dá exemplos horríveis. O exemplo de um jogador de futebol, me perdoe os jogadores de futebol, mas a gente quer um exemplo bom, de gente do bem. Não aquele camarada que ganha um monte, vai lá, bebe pra caramba, faz coisa errada, sai com um carro último modelo, atropela todo mundo e não vira nada, né? Então nós precisamos de exemplos bons. E eu acho que é através justamente desse tempo mais integral, de uma formação bacana, legal, do esporte que ocupa a mente e o físico, e ele não vai pensar em bobagem, ele vai sair daquilo, né? Eu concordo plenamente. Nós precisamos de um programa de desenvolvimento no Brasil que traga empresas tecnológicas, ou mesmo que o empreendedor daqui trabalhe com tecnologia para empregar essas crianças, ou que elas tenham. Porque hoje qual é o destino delas? Ser entregador de comida? Sim, isso deve ser um bico, mas não um destino em si, não é? E realmente agora eu vou brigar com a polícia porque ela está fazendo o trabalho dela, porque se não houver polícia, gente, do jeito que está a criminalidade, nós estamos complicadíssimos, não é verdade? Então, para aliviar o trabalho da sociedade, o custo da sociedade e o trabalho da polícia, doutor, nós temos que ter a criança hoje estudando, e o governo federal, estadual e no município tem que investir pesadamente nas escolas integrais, dando alimentação, para quebrar realmente esse ciclo. Porque é o que acontece na Ásia. Eu vou dar 2 exemplos. Um capitalista e o outro que aplica que é um socialismo e capitalista nos negócios. Um é a China, sim, que é um país comunista, tem um partido único, mas que dentro desse partido único existe uma disputa entre grupos, tá? E que faz uma economia de mercado, um socialismo de mercado. No ponto de exportação, ela tem núcleos, 46, se não me engano, 46 núcleos industriais. Não se assume na China uma posição no partido e no governo chinês sem ser extremamente bem informado. Você tem que passar por um cantão da China, você vai subindo. Não existe ignorantes na China. E eu vou dar um outro exemplo agora, que é a Coreia do Sul, que é capitalista total, e que em 30 anos revolucionou a sua... Nós compramos carros da Coreia, e até então a Coreia, até pouco tempo, os carros da Coreia, vou comprar um carro da Coreia, e logo compraremos carro da China. Meus caros que estão aqui assistindo, doutor, eu assisti uma palestra de um dirigente da Coreia do Sul que eu fiquei impressionado de ver. A Coreia do Sul foi dizimada, total. Completamente. Aí resolveram investir na educação. 30 anos. Educação e regras, né? Sim. Ou seja, disciplina. O que aconteceu com a Coreia do Sul? A 5ª potência do mundo hoje. Sim. Meu Deus do céu, um país que não tem nada, que é um bairro nosso aqui. É um país pequeno, em que tem um PIB espetacular, que tem produtos de medicina, cirúrgicos, tem carros, tem, enfim, computadores que nós compramos aos montes e que está exportando para a gente, e logo a China está... os carros chineses são ruins, mas logo nós estamos comprando os elétricos deles aí que estão se inserindo aqui no nosso mercado. Então eu dei 2 exemplos, nós quebramos o paradigma, isso aqui é comunista, isso aqui não. Não, eu dei 2 exemplos, um capitalista e um socialista, que investiu pesadamente em educação, e é isso que eu me bato. Pesadamente em educação, você se desenvolve em qualquer sistema, claro, com suas dificuldades de cada sistema, mas em desenvolvimento humano, em emprego, em tecnologia, em coisas boas, o estudo nunca faz mal para ninguém. Não, é verdade. É isso. Eu vou dar um outro exemplo, que o pessoal que nos acompanha aqui já deve estar cansado de ouvir eu falar sobre isso. Mas eu tive 3 oportunidades no FBI, na Academia de Quântico no FBI. A última oportunidade que eu estive lá, eu já era diretor da Academia de Polícia aqui de São Paulo, estava como conselheiro de uma turma internacional, de chefes de polícia internacional. Então eu estava ali naquela condição de quase professor, né? Que auxiliava os professores. E me deram uma camiseta de cor diferente. E eu andava pela academia lá, e eu via que a garotada estava lá, quando eu passava, às vezes levantava e falava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, obrigado, senhor. Eu falei, mas que obrigado, senhor? Ia na biblioteca lá, o camarada, não, obrigado, senhor. Ia lá fazer alimentação, não me deixavam ficar na fila, e muito obrigado, senhor. Eu perguntei para o diretor da academia, eu falei, olha, eu devo ter um sósia aí, um clone. Não é possível, alguém é muito parecido comigo. Quem será? Ele falou, por quê? Falou, todo mundo fala obrigado para mim, bom dia, boa tarde, tudo bem, educação, mas obrigado de quê? Ele falou, o senhor está com a camisa de professor.
os alunos aqui têm que entender que o professor se dedicou, pesquisou, estudou, está trazendo o seu conhecimento, ele tem que falar obrigado. Então, eu falei, nossa, meu Deus do céu, parece o meu país, né? Ou seja, está na hora da gente quebrar esse ciclo, ou seja, tem que respeitar os professores, né? Como um pai e a mãe, mas tem que respeitar muito, porque eles estão dedicados, ou bem ou mal, ou com mais ou menos formação, eles se dedicam para ensinar as pessoas. E aqui, poxa, parece que o mote é quebrar a cadeira na cabeça da professora, do professor, xingar, gritar. Como que a gente muda isso, cara? Pois é, tem que começar de criança, seria o ideal começar de casa, porém nós vemos que as famílias estão desestruturadas muito por conta de não ter condições, recursos. Hoje a mãe deixa um pai, eu já conheço casos de mãe que tem 4 filhos de 4 pais diferentes, e muitas vezes essas crianças sofrem violência. Então, assim, é muito importante o trabalho dos conselhos tutelares. Como eu repito, essa criança na escola por mais tempo, ela vai ficar fora desse ambiente de agressão. O professor vai poder perceber o que está acontecendo, o psicólogo da escola. Seria assim, um investimento que vale a pena. E eu lembro, assim, eu tive professores desde o ensino lá do grupo escolar, professor de todas as linhas ideológicas. Eu tive militares, eu tive professor comunista, eu tive professor do direito delegadão, o professor Maurício Henrique, um professor Maurício Henrique, Emílio Marques Porto, foram professores nossos da área penal. Tive o professor Paulo Fontes, delegado, linha dura, e também tive professores mais liberais. Então nós não temos que ter medo do conhecimento. Até os 14, 15 anos, o aluno não vai estar muito interessado em política ainda. Depois dos 15 que ele começa a falar, sou mais daqui, mais dali. Não tem esse medo, esse problema de certos assuntos que a sociedade tem um pouco de medo. Deixa que ele vai. Após os 15, 16 anos, ele vai. Eu tive tudo que é tipo de professor e não mudou o que eu sou, pai de 2 filhos, não é? Então, assim, para quebrar isso, nós temos que ter uma escola mais estruturada para a gente, aos pouquinhos, mudando e ver o que está acontecendo dentro da casa da criança e tirar do ambiente de agressão. Não é uma utopia minha. Você tem tanto dinheiro para gastar com orçamento X, orçamento Y, é dinheiro para cá, é dinheiro para lá. A escola não custa tanto assim. Eu lembro que eu tomava suco de soja, sopa de soja, era tudo de soja, mas comia. Cantava o hino de quarta-feira, não fazia mal para ninguém. Não tinha essa, você está cantando o hino porque... Não, cantava o hino. Cantar o hino é um negócio que me incomoda muito, porque você canta o hino do teu time de futebol, veste a camisa do teu time de futebol. Quando você veste uma camisa brasileira, vê uma bandeira brasileira, ou canta o hino nosso, parece que, você é extremista de direita. Não, doutor, não, nacionalidade. Eu sou humanista, social-democrata. Isso não me fez ficar dentro de um lado, dentro de outro. Nenhum professor, eu fui desenvolvendo, fui lendo, estudando. Mas isso aconteceu mais a partir dos 15 anos. Até então, até os 14, 15, era mais assim, matemática, ciências, biologia. Ia pegar o girino no bosque, ver o girino crescer. Tinha isso na época. Era o girino virar sapo. Então, era isso. Então, não pode ter medo disso, assim, as pessoas não têm que ter medo de o ensino, você vai equilibrando. Eu tenho filhos adolescentes, 2 filhos. Aliás, você estava falando do FBI, eu queria mandar um beijo para minha esposa, Sandra, que olhar bem para ela, que queria ser delegada e que adora um filme de investigador, e ela fala que outro dia ela sonhou que ela era novata. Eu falei, novata, um beijo pra você. Você tá boa de advogada, não policial, você ia ser muito linha dura. Sandra, passa pro lado de cá, vem ser polícia, Sandra, vem. Essa é uma doida para ser delegada, mas já tá nossa, como ela gosta. Então, beijo, linda. Isso aí. Ô, Cássio, só pra gente... depois nós vamos mudar um pouquinho o tema da escola aí. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, um dos livros aqui do Cássio, Erradicação do Trabalho Infantil. Concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Está curioso? Está interessado? Entra, manda pergunta. Depois, quem mandar pergunta para a gente, tem milhares de perguntas aqui que depois eu vou passar para você, porque com certeza se a gente ficasse aqui 10 horas não ia dar tempo de responder todas, mas ele vai responder, tenho certeza. Mas entra, faz uma pergunta, faz uma participação, dá o sininho, compartilha, entra nas nossas redes, na Forças do Bem, no delegado Maurício Freire, do Cássio também.
E aí você vai ser sorteado ao final no livro do Cássio. Então, tá curioso? Entra e vamos juntos. Cássio, não tem como a gente não falar sobre relações internacionais, principalmente nesse momento, onde a gente lembra aí de uma guerra que já não está mais em tempo de fazer guerra para solucionar as questões diferentes, mas essa guerra da Rússia e da Ucrânia. O que você conta para a gente sobre isso aí? Qual é a sua impressão? A Ucrânia, isso desde 2013, até um pouco antes dos movimentos sociais que nós tivemos na mesma época aqui, ela tinha esse desejo, a população da Ucrânia, de ser europeu. Europeu mas está na unidade, né, na comunidade europeia, na União Europeia, e gozar da mesma paridade de moeda, do marco alemão, ter lá o euro nas suas mãos e fugir da Rússia, da influência da Rússia, tanto que elegeu lá o Zelensky, um ator, que tinha exatamente esse discurso de uma Ucrânia mais europeia. Claro, é muito bom ser europeu, é muito bom ter marco alemão. Porém, tem ali uma Rússia, e a Ucrânia sempre foi invadida pela Ucrânia, aliás, a Rússia, né, uma fronteira aberta, de fácil invasão desde Napoleão. Apesar da origem comum desses povos, né, da Rússia, tanto da Ucrânia, e nós vamos remontar ali ao século X, XI, eles têm uma mesma origem, mas a Ucrânia ela foi Estado soviético e um Estado de fronteira aberta. E o nosso querido não, né? Ali o nosso presidente da Rússia, ele deu sérios avisos sobre a OTAN. A OTAN, em relação à Ucrânia aderir à OTAN. E eu achei que, em termos da OTAN, nessa história toda da União Europeia, dos Estados Unidos, foi uma coisa meio maldosa. Até, olha, você pode ser europeu, mas vamos aderir à OTAN. E isso realmente ia jogar a Ucrânia na guerra. Avisos foram dados, e numa visão da escola realista das relações internacionais, é aquela que o que impede a guerra é a força militar, não é? Nós temos duas escolas, temos mais, mas temos duas principais, uma que é a escola liberal, que acredita no direito, que os países vão se entender pelo direito, e temos uma escola que é do realismo. Me permita aqui, claro. Porque tem uma questão aqui em seguida, e eu vou aproveitar para emendar justamente com isso. Diz aqui, né? A Carta das Nações Unidas, documento que tem como um dos objetivos a segurança internacional, proíbe a guerra como meio de solucionar conflitos entre as nações e estabelece como válida apenas a solução pacífica, né? Como garantir a prevalência desses princípios e quais as punições um país pode sofrer caso descumpra o tratado? Olha, Aí emendando aí a tua exposição. Essa é a pergunta de milhão. Se a Liga das Nações no início do século XX garantisse alguma coisa, nós não teríamos a Segunda Guerra Mundial. E o Tratado de Versalhes jogou a Alemanha novamente, tendo que pagar milhões e milhões para os vencedores da guerra, no extremismo do nazismo, e deu no que deu. É mais ou menos o que nós dizemos na Escola das Relações Internacionais. Ora, há direito? As favas com direito. Eu vou proteger as minhas fronteiras, eu vou colocar tanque, eu tenho arma nuclear e eu vou me proteger aqui e vou ganhar território. E aí, claro, a gente sempre vai lembrar aqui do nosso país, o Brasil, como é importante que nossas Forças Armadas estejam não ligadas aí, desculpe eu até comentar, mas tanto preocupado com urna eletrônica, mas preocupada com fronteiras, nós precisamos de armamento, nós precisamos de uma série de coisas que nos garantam. Porque não é muito difícil um país, uma potência internacional, pleitear alguma coisa militarmente em relação ao Brasil do jeito que a gente está hoje. Não é? Então, assim, nós estamos desfocados em relação a esse assunto de segurança internacional. Os países fortes, as grandes potências, elas não pensam muito e vai sempre ter uma desculpa, viu, doutor? Vai sempre ter uma desculpa. Olha, eu estou invadindo a Ucrânia porque eu quero garantir as minhas fronteiras. Esse povo aqui que está aqui mais perto da minha fronteira, ele é um povo de tradição russa, eles falam russo, mas na verdade ele quer uma saída ali para o Mar Negro, ele quer a garantia. Vai sempre ter uma desculpa depois que aconteceu a coisa. E todas válidas, assim, mas
São desculpas que levam à morte e tudo. Agora, eu sou da escola realista. Eu acho que um grande país se defende tendo arma. Desestimula, né, o camarada. Olha, eu não vou invadir a selva Amazônia porque eu não vou conseguir um conflito de selva, porque eu não tenho expertise em conflito de selva, e aqueles caras estão muito bem armados. Bomba nuclear, ninguém vai jogar contra ninguém. Então não vai, porque se acaba o mundo. Você está alinhado a uma potência ou outra, ou a Rússia, ou a China, a União Soviética, desculpa, ou os Estados Unidos, você está alinhado mais ou menos ali, os caras vão proteger você nesse referencial. Agora, eu tenho que ter umas Forças Armadas realmente bem equipadas no mar, no ar e na terra, porque os homens já são bons, para entrar que não vou me meter com eles na selva, porque eles vão acabar comigo. É por aí. É por aí. Não podemos sucatear Forças Armadas e nem manipular as Forças Armadas para metê-las na política. Essa é a minha opinião. Bom, eu concordo 150%, porque, enfim, eu fiz também o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, sou segundo tenente da Arma de Cavalaria da Reserva, e eu tive no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Realmente o nosso guerreiro de selva é fantástico, fenomenal, né? Nós estivemos juntos com o pessoal de outras forças que estavam lá e eles falavam, meu Deus, né? Tem até um livro também, uma história famosa de um general americano que dizia que se os Estados Unidos tivesse passado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, não perdia a Guerra do Vietnã. E realmente os nossos guerreiros são muito bons. Mas é aquilo, nós temos uma fronteira monstruosa. Os Estados Unidos tem um pedacinho com o México, passa tudo, né? Com toda a alta tecnologia. Por que não passará aqui? Então, eu acho que a gente precisa cuidar um pouquinho mais, né? Não só fisicamente, mas através da inteligência. As nossas inteligências não falam, cada um guarda para si. E está na hora dos sistemas de inteligência se falarem, para a gente ter informação, porque nem se der mão com mão, braço com braço, não segura a fronteira terrestre e marítima nossa. É impossível, né? Mas a gente precisa, porque o solo nosso é absolutamente rico. Acho que não tem nenhum país que tenha um solo tão rico. Pode ter igual, mas não tem mais rico do que o Brasil. E óbvio que cresce a cobiça, né? A hora que falta uma coisa aqui ou falta uma coisa lá, sempre vem aquela vontade, né, de para salvar o mundo eu preciso ir lá pegar aquilo que você não está usando. Nós temos água, Maurício. Nós temos água doce dos aquíferos e temos em rios. Então só isso aí, para o momento e para o futuro, já é importante. Então, assim, eu creio que nós temos que ter pessoas muito bem formadas no legislativo, no executivo, como fazem os asiáticos, e bem formado, que eu falo academicamente, bem formado mesmo, da área. Eu não sendo policial, ou não sendo de Forças Armadas, falar de segurança e fronteira. Eu tenho que conversar com especialista, com quem é da área, com quem entende, com quem é patriota. Uma patriota na acepção da palavra. Verdade. Entendeu? É com essa pessoa que eu tenho que contar. Não vou. Médico é para. Eu acho que é uma coisa que nós perdemos muito no decorrer desses últimos anos. O médico vai lidar com a medicina. O militar, o policial, vai lidar com a segurança, vai lidar com as fronteiras, vai lidar com o armamento. Eu sim, sou um fã do especialista, da pessoa que estudou para aquele assunto. Então, quando a gente começar a ir nesse sentido, nós vamos melhorar bastante como país. Eu conheço um país aí que não é o Brasil, né? Que o camarada é secretário de Educação, depois ele vai secretário de Transportes, depois ele vai secretário de Agricultura, depois ele vai, ou ministro, ou sei lá o que seja. Enfim, eu nunca vi um negócio desse. É aquela coisa. Eu posso botar um médico para construir um prédio, mas se ele se meter ali, quanto vai de cimento, de cal, quanto vai de ferro, o prédio vai cair, né? E da mesma forma, pegar um camarada lá formado em engenharia e falar, agora você entra na sala de cirurgia e vai dosar a quantidade de anestesia. Exatamente. E não sei o que acontece com o nosso pessoal que adora ser especialista em tudo. E não dá. E isso aí vem de Platão. Platão já dividia a partir do corpo quem tinha que estar na política. Não era o comerciante, não era o militar em si da ativa, eram os filósofos. Quem são os filósofos? São as pessoas, naquela época e hoje, são os estudiosos, especialistas nas áreas. É isso que Platão quis dizer. É só aplicar o que Platão está dizendo.
é aplicar os melhores nas suas áreas de competência, como qualquer grande empresa faz. E a aí nós empresa, vamos... se não fizer isso, Tá, fale, para mas... falência? Então nós temos que ter o especialista falando da sua área. Uma coisa eu te garanto, você nunca vai me ver, Cássio Faedo aqui, tem meu escritório, trabalho, tá? Privado, nunca trabalhei no Estado, nunca exerci cargo político. Não vai me ver num cargo de que eu não tenha competência. Ah, cara, você quer ser ministro da Saúde? Nunca. Nunca, só entendo Novalgina. O que eu vou fazer lá? Nunca mesmo. Ah, mas eu te pago X zilhões. Não, não dá, eu não sei, eu vou fazer coisa errada para o meu país. E é isso que está faltando para as pessoas, para os políticos, para as pessoas desse país. Se aquietar, baixar a moral lá, né? Falar, olha, eu vou deixar para esse aqui que entende mais desse assunto, eu vou baixar a cabeça e vou aceitar o que esse especialista está falando. E esse especialista vai discutir com o especialista que pensa um pouco diferente para chegar a um denominador comum. Isso. Deixa a pessoa. O Maurício, você pilota helicóptero. Eu aqui vou pilotar o helicóptero. Ah, eu fiz aqui um cursinho aqui na internet, eu dei um Google aqui no Facebook, que é um fenômeno, né? Eu tenho aqui o Facebook. Né? Vai lá, mexe na Não, eu internet entendo e pilota tudo o de avião. helicóptero. Vai o motor lá, aquele motor da Aero Willis lá. Mas, cara, eu não entendo disso. Não, eu não vou falar. Sabe que eu tenho até vergonha, às vezes, de falar alguma coisa da minha área de competência em rede social, porque eu vou falar, você é burro, vão colocar emoji de risadinha, então nem falo. Sabe tudo. Tem que se preparar para aquilo, Claro. né? Tem que se preparar. Claro. Tem inúmeras perguntas aqui, mas vamos ainda continuar um pouquinho aqui no conflito originário entre Rússia e Ucrânia, que já está ganhando contornos de guerra mundial. Você acha que a guerra, depois de tantos avanços, é um indicativo do fracasso da humanidade? Eu acho que a guerra é um indicativo do fracasso do Ocidente, porque o Ocidente cortou aí a Rússia financeiramente, o rublo valorizou, eles estão se virando e não deu tanto certo assim. Nós estamos da guerra do meio para o fim, não vai acontecer nenhuma tragédia, além das que já aconteceram em termos de preço, de inflação, de combustível, mas vai ficar meio que sem fôlego. Creio que vai ter uma composição aí finalmente diplomática, com muitas mortes, infelizmente, vai ceder alguns territórios e vão chegar no denominador comum, mas vai demorar um pouquinho mais ainda. Vamos lá, manda lá, pergunta chegando ao fresquinho. Nós temos uma pergunta para o nosso convidado, uma pergunta de algum dos nossos internautas aqui do YouTube, do CT, de que assim, essa guerra, ela pode se encaminhar para uma guerra mundial com a entrada da Ucrânia na OTAN? Não acredito, até porque a OTAN não poderá, a Ucrânia não poderá entrar na OTAN em estado de guerra, como entrou lá os países nórdicos, a Suécia está num processo. Não, a Ucrânia terá que estar em paz. Eu creio que a Ucrânia será aceita na União Europeia, isso sim, atendendo o desejo da sua população de ter um acesso ao Ocidente, aos bens do Ocidente, à estabilidade de moeda, mas não creio em Ucrânia na OTAN. É uma área muito sensível para a Rússia, aquelas fronteiras planas e abertas. Não acredito nisso, não. Maravilha. Tem mais uma aqui, ó, interessante. A perda da credibilidade do Brasil frente aos dilemas internacionais na preservação ambiental, na degradação da floresta amazônica e do Pantanal é um problema para as nossas relações internacionais? E em que sentido? Sim, nós construímos uma marca até 2019, sem querer entrar muito na política e já entrando, uma marca de universalidade. Desde o Barão de Rio Branco, o Brasil não foi muito dado a grandes solavancos nas relações internacionais, mantendo uma posição de neutralidade, de um país que se podia conversar, de que é um país negociador, até para aplacar os ânimos de contendas internacionais. Mas do governo para cá, nós entramos numa espiral de criticar países, de se filiar a pessoas, mesmo, desculpa falar, mas Bolsonaro, ora elogiando Trump, pessoalmente, não o Estado norte-americano, ora elogiando agora, no sentido inverso, solidariedade à Rússia antes da guerra. Isso não é bom, né, para as relações internacionais. Nós temos que representar o Estado, e o presidente da República sempre vai ser o maior representante do Estado, além do ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores. Com a mudança para o Carlos França, melhorou um pouquinho, porque o nosso antigo o Ernesto Araújo era um pouco exagerado demais e criticava muito a China, coisas que não agregavam nada. A China é um dos maiores parceiros do Brasil, não é?
Então, causou assim um desgaste. Deu uma panezinha aqui no microfone. Desculpa, onde é que eu parei aqui na explanação? Então, o que eu estava dizendo é que sim, nós tivemos um desgaste por diversos motivos, por não se posicionar em relação aos países, sim, a pessoas. É sempre ruim, porque ora ganha um republicano nos Estados Unidos, ora ganha um democrata, ora assume um, ora assume outro. Nós temos que nos posicionar como países, com os estados, e não nos esmiscuir nas relações, na política, ou apoiar ora um candidato da Argentina, aí o candidato da Argentina perde, ganha outro. Não é bom para o Brasil, não, em termos de negócios e de relações internacionais. Maravilha, estamos com uma panezinha técnica aqui, mas não tem nada não. Depois a gente dá uma passagem para a Rússia ou para a Ucrânia aqui para o nosso técnico aqui. Vai lá, Ele vai ficar vai rapidinho lá aí. batalhar a favor da Ucrânia. Espero que ele não vá, porque Agora, tá bem aí. com referência a essa parte aí da floresta amazônica, mesmo da parte do Pantanal, o que eu acho, o que você falou, né, que esses erros que nós cometemos aqui, criticando e tal, tem outros países também que criticam a preservação, mas recebe a madeira nossa, recebe os minerais, recebem tudo. Como é que fica essa posição? Eu acho que o mundo está um pouco conturbado, né? O pessoal perdeu um pouquinho, talvez com esses radicalismos, ou a glamorização de determinada pessoa pela mídia, acaba o pessoal perdendo um pouco a mão ali da onde chegar, né? Nós sempre temos sistemas e subsistemas. Você vai ter a madeira. Eu falo que eu lidei com o turismo tantos anos e estava conversando aqui em off, mais de 15 anos na área, né? Então nós vamos há madeiras certificadas e sempre haverá um subsistema disposto a comprar a madeira mais barata. Os países não são homogêneos, suas populações não são homogêneas, então a gente tem que fazer o serviço interno aqui e segurar os meliantes daqui que estão fazendo, porque nós estamos com alguns estados paralelos em termos de soberania na Amazônia, né? Garimpeiros de grandes garimpos, não são pequenos, são máquinas grandes, de madeira, grilagem de terra. Olha, vamos dizer assim, mas o indígena tem muita terra. Vamos fazer a coisa dentro da lei? Não vamos fazer a coisa, apoiar a grilagem porque eu não acho porque não teve lá. Acho que tem muita terra. Então não é apoiando bandido que você vai conseguir fazer nada. É bandido. Recentemente eu voltei lá, fiquei impressionado de ver justamente esse garimpo ilegal, mineração. É uma coisa absurda. O tamanho das máquinas, a potência. Eu falo, não, isso aqui é uma indústria, é uma mineradora pesada. Não, é ilegal. Mas como ilegal? Né? Você imagina lá, o cara vai lá, tira lá uma pedrinha, tira alguma coisinha. Não, são... Você imagina aquela novela antiga lá, os irmãos Isso. do diamante. Não Exatamente. E há uma relação umbilical com o tráfico de drogas em toda da região norte e são estados paralelos que desestabilizam governos, né? Assim, desestabiliza o governo. Seja qual for a linha do governo, desestabiliza tudo, né? Não tem... Eles vão ficando tão grandes, tão poderosos que eles acabam elegendo presidentes, legisladores, e quando a gente vai ver, o Estado paralelo já dominou o Estado mesmo. Então nós nunca podemos concordar com criminalidade. Concordou com criminalidade, mas ele está certo. Não, você está errado. A gente fala sempre muito aqui da legislação, o pessoal sempre manda coisas da legislação, que a nossa legislação é boa, não é boa, está atualizada, não está atualizada. Eu sei que as Nações Unidas reconhecem a Lei Maria da Penha como uma das 3 melhores posturas de defesa da mulher, e eu vejo que nós temos 60 mil estupros por ano, fora o que é subnotificado. Nós temos 100 mil agressões por ano, né, violentas. Então eu não vejo ela ser tão eficiente assim. E com referência à legislação ambiental, o que você acha? Olha, para você ter uma ideia, nosso problema ambiental é muito sério, porque há uma concorrência legislativa
É da União dos Estados e dos municípios. Os 3 entes podem legislar sobre legislação ambiental. Então você pode, olha que absurdo, nós podemos ter 3 taxas ambientais, vamos supor uma taxa, dos 3 órgãos da União dos Estados e municípios. Então dá para ter uma ideia da complexidade que é a nossa, não é minha área de atuação, não é, mas eu posso dizer que a competência ela é dividida e não é bom, não é bom que seja assim. O IBAMA está, como tudo no Brasil, nós estamos com dificuldade de recursos, né, que é o que cuidava. Então a gente conta muito ainda com o Exército, com as Forças Armadas ali e com o fortalecimento do IBAMA. Agora, nós temos que explorar diferente aquilo ali, né? O turismo, nossa, o europeu é doido pela Amazônia. Doido. Pelos hotéis de selva, pelos cruzeiros que acontecem no Amazonas e Rio Negro, pelo Pantanal. Aquilo é um fator, fora a parte de aporte de farmácia, minério aqui, minério acolá, onde puder mexer, mas eles são malucos por isso, dá muito dinheiro se a gente explorasse bem como as pirâmides do Egito. É assim, mas claro, o que acontece? Vira e mexe a gente ouve que piratas assassinaram turistas que estão hospedados nesses navios, nesses barcos de rio que são utilizados para hospedagem, né? Então não é nada bom, precisa de um policiamento melhor, mas tudo isso é fruto lá da base que a gente conversou no começo, né? E tudo que é ignorância, a gente vai construindo, né? O cara vai indo para a criminalidade, a gente não... Isso são coisas que não acontecem no primeiro mundo, uma Noruega, você não vai ver isso, não vai ver isso numa Suécia, países super desenvolvidos, mas tudo fruto da nossa ignorância, né? Educacional e de vida, né? Migrando aí para a área do turismo, né? Vocês sabem que o professor Cássio, ele deu aula na Universidade Ibero-Americana. E vocês não sabem, acham que eu sou só da área policial. O meu mestrado é em turismo, hein? E a gente vê que as pessoas viajam o mundo, se deslocam, um custo alto, vão lá para olhar, às vezes, uma pedra. Pô, nós temos tantas belezas aqui, Cássio, né? Tanta coisa linda de verdade, tantos recursos maravilhosos, e a gente é zero exploração, né? Porque você sai aqui no mercado municipal, pede um coco. O coco viaja do Nordeste de caminhão 2.000 quilômetros, entendeu? E custa mais barato aqui do que lá. Então, às vezes também, quando tem o turismo, tem uma exploração muito grande. Quer dizer, é mal empregado, né? Os nossos recursos. A gente não vê essa difusão, investimento em turismo, porque aqui era para ser, ter 10 vezes mais turismo. E aí, quando tem em algum lugar, ainda explora o turista que não volta, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhei 15 anos no turismo, né? Eu sou jovem, não sou tão assim. Mas eu fui... Você viu pela experiência dele? Daqui a pouco a gente vai descobrir a idade dele. Eu fui professor de 98 a 2012 na área de hotelaria, gastronomia, administração, Senac, Unibero, Embi Morumbi, estive nessas universidades aí. E eu lembro uma vez que eu estava em Ilhéus e tinha um cruzeiro passando, eu estava ali tomando uma cervejinha, e o rapaz falou, olha, nosso dinheiro chegando. Aí eu falei, caramba, isso aqui é explorar o turista, não o turismo, não é? Um país bom para o turismo é um país que é bom para o seu cidadão. Se a gente não for assaltado no meio da rua, significa que o turista não será assaltado no meio da rua. Então Exatamente. Começa aí. Do ponto de vista de infraestrutura, o Brasil sempre teve receptivo no Rio. E São Paulo também tem um receptivo forte dos aviões, né? E isso é muito longe da Europa. Nós teríamos que desenvolver uns 3 receptivos bons, porque quando você compra a Europa, você não compra só a Europa, você compra assim, um país específico, você compra ali os destinos, né? Você faz Portugal, Espanha, França. Então, assim, tinha que desenvolver um pouco desse conceito de fazer uma Amazônia com Peru, ou fazer um Nordeste integrado, ou precisamos de trem, precisamos de um receptivo lá no Ceará, ou mesmo no Rio Grande do Norte, mais próximo da Europa, mais próximo dos Estados Unidos, porque nós sofremos concorrência de Cancún, das Bahamas, nós tentamos em Sauípe, que é um pouco mais baixo, mas sem aeroporto, como é que você vai fazer lá um turismo, aqueles hotéis ali, até mudou de nome, não deu tanto certo assim, né? Mas tinha grandes redes ali cuidando de Sauípe. Mas não tinha um aeroporto. Então, por que eu vou descer um pouco mais se eu posso ir para as Bahamas, ali para o Caribe, eu posso ir para Cancún? Então, assim, eu tenho que mudar um receptivo, eu tenho que criar roteiros, não é? Roteiros turísticos que englobem fazer um Belém, fazer Manaus, fazer Rio Negro, até, por exemplo, fazer uma Colômbia, comprar. Mas eu preciso de integração, se não tenho trem,
eu preciso fazer uma integração. Você já viu o preço das passagens aéreas do Brasil? É um nacionais? absurdo, né? É um absurdo. Só compensa ir para fora. Para cá é Então, uma loucura. já estamos dizendo que nós não queremos ganhar dinheiro. Só temos 2 companhias aéreas, 3 lá que seja, uma passagem custando um absurdo. Como é que um turista vem para cá e começa a fazer perna para chegar até um Rio Grande do Sul, por exemplo, maravilhoso, se ele sai do Nordeste? Como é que a gente vai fazer essa integração com os preços de hotelaria daqui? É mais barato. Se eu comprar um pacote de uma semana, por exemplo, no Natal, no Réveillon, para um hotel do Nordeste, sai mais barato ir para Paris. Então isso é um problema, que a gente precisa de mais concorrência. Capitalismo sem concorrência, com monopólio, vocês estão vendo o que dá na Petrobras. Ou a gente tem uma empresa estatal de uma vez, que produza tudo aqui, controla tudo aqui, ou a gente tem concorrência. Porque monopólio capitalista daí. Eu tenho 2 empresas aéreas e ninguém viaja. É complicado. Exatamente. Então tem todos esses problemas para resolver, mas eu acho que o de base é esse, uma cidade boa para o cidadão, uma cidade boa para o turista. Eu acho que esse é o essencial. Maravilha. Vamos lá. No Brasil, a gente está enfrentando um momento de tensão em relação à economia e à geração de empregos. Uma parte por conta da pandemia. Como a pandemia, você acha que afetou empregadores e empregados? A pandemia fechou. A gente teve que fechar algumas coisas para não ter a transmissão do vírus, né? Não tinha muito outro jeito. Imitamos o que a Europa fez. Alguns países já se recuperaram no crescimento previsto. Por exemplo, na Venezuela hoje, de acordo com a FMI, descontando a inflação, essa coisa toda, mas é 5% do PIB, a Argentina deve crescer 4%, a Colômbia 5,8% no PIB. O Brasil carece de um investimento em infraestrutura e empresas. Nós precisamos de reindustrializar o Brasil. Essa é a verdade. Nos últimos 30 anos, as indústrias partiram de 20% do PIB para menos de 10%. Lembra como era São Paulo e como está São Paulo. As empresas ou foram longe ou simplesmente fecharam. Então nós temos que trazer empresas de tecnologia, tem um gargalo de mão de obra, porque eu vejo o Biden investiu $1 trilhão nos Estados Unidos. Ele imprime dinheiro, né? Um pouco mais fácil. Mas assim, Abre o cofre. Abre o cofre. Nós precisamos ter, o Estado vai ter que interferir. Não dá mais para ter uma ilusão de que mas o mercado, não, a empresa privada não vai colocar dinheiro onde não dá muito retorno rápido. Então o Estado vai ter que fazer alguns polos industriais para que as empresas privadas menores e pequenas girem em torno desses polos. Então tem que ter esses investimentos, aí vai ter que botar a mão no bolso. E aí sim nós vamos ver no que o Estado precisa investir e onde o Estado pode sair. Mas nós vamos ter que fazer um New Deal aqui, um plano Marshall daqui brasileiro de reconstrução do país. Isso vai requerer muita inteligência e sabedoria. Não significa ser estatizante, não significa ser privatizante. Nós vamos ter que ver o que precisa ser feito utilizando os 2 melhores modelos nas melhores práticas internacionais. Nós não podemos ter emoção nisso. A gente tem que ter razão para esse investimento, para impulsionar. Senão nós não vamos sair da letargia, o crescimento. Depois que a gente deslanchar, melhor. Mas nós não podemos mais cair na esparrela de investir em consumo. Não vai dar mais certo. Eu vou dar crédito, mas vou mandar tudo para a China o dinheiro. Comprar tudo as quinquilharias deles. É outra coisa que é impressionante, né? A gente vê... vou pegar um exemplo aí, a Alemanha. Não tem um pé de café. O Brasil é o país do café. Eles importam o café do Brasil, beneficia e exporta para o mundo. É o maior exportador de café do mundo. Como que pode um negócio desse? Eles agregam valor, né? Ou seja, a gente... agora veio o grafeno, não sei mais o que e tal. Nós vamos pegar isso aqui, vamos mandar tudo embora e depois vamos comprar o produto deles aqui. E muito mais caro, não é isso? Isso, a gente não suporta. A gente não suporta 50 anos mais desse modelo de commodities, desse jeito que tá. A gente tem que começar a exportar coisa de valor agregado. Assim, porque uma coisa é eu exportar o café, eu sempre brinco assim, vai comprar 5 kg de arroz, está custando na faixa de que hoje, se não aumentou, R$30, vai. Pouco menos, pouco mais, chegou a 35. Eu faço compras. Andando no supermercado. Eu vou lá ser o preço das coisas. Se esse pacotinho de 300 gramas com valor agregado ali, de pôr lá um champignon, não sei o que, ele sai o preço de 5 quilos. Essa é a lógica, nós temos que passar a exportar produtos de valor agregado. Por isso que eu preciso formar as crianças agora para fazer isso daqui a 10, 15 anos. Não tem ilusão. Nós não vamos conseguir isso em curto prazo. Nós vamos ter que ver de commodity um tempo.
Nós poderíamos ter feito isso antes, a partir do ano 2000, quando a China estava crescendo 10% ao ano. Não é? Nós não fizemos, nós caímos no consumismo. Aí, maravilha, comprou o carro em 60 vezes. Tudo. Mas nós não tivemos esses investimentos necessários para a emancipação do país como produtor de produtos industriais. Né? Então, não... gente, é igual fazer ginástica, emagrecer, perder a barriga, dá trabalho. Você tem que fazer abdominal, vai, né? você tem que correr, você tem que treinar. Pode ver, o Senna era rápido porque treinava muito. O Rogério Ceni fazia muito gol de falta porque treinava muito. Um país só é grande se estudar muito e produzir coisas que têm valor agregado. Se nós continuarmos a exportar soja, porquinho, galinha, vamos ser um varejão aqui de país agrícola, eternamente. É questão de opção. Mas também na pandemia eu vi uma coisa assim, deixando de lado os radicalismos, né? De cá, de lá, sem entrar em... Mas fecha tudo, abre tudo, não abre, quando abre, de que maneira abre, é tudo com emoção, é tudo com uma outra finalidade. É impossível, né, você falar que não devia ter um distanciamento. Mas o distanciamento que eu vejo, tem uma cidadezinha lá em Minas, onde a gente tem uns parentes, é pequenininha. E o prefeito lá falou assim, bom, espera aí, eu estou pagando os professores, eu estou pagando funcionário público. Ninguém está vindo aqui, então vamos fazer o seguinte, vocês vão trabalhar, continuar trabalhando, onde vocês vão? Todos os comércios, todas as casas, todos os sítios, todas as fazendas, vocês vão lá conscientizar as pessoas que tem que tomar cuidado. Tem que usar o álcool gel, tem que usar a máscara, tem que isso, tem que aquilo, tem que o outro, mas abriu o comércio tipo 24 horas. Então, você não precisa gerar emprego, então você tem 2 turnos, 3 turnos, só que só pode entrar X pessoas naquele local. Foi fantástico, a Santa Casa lá esvaziou. Aí vem, por conta da legislação, Ministério Público, tal, Judiciário, não sei quem, parará, tem que seguir a legislação, a determinação estadual. Não pode mais, fecha. Voltou a lotar a Santa Casa, por quê? Porque quando abria 2 horas da manhã, todo mundo concentra lá. Né? A outra coisa, quer dizer, é você pensar tecnicamente. É impossível você distanciar e depois falar que vai entrar num metrô aqui de São Paulo e não vai ter contato. Vai entrar num ônibus aqui e não vai ter contato. Eu concordo. Eu acho que o próprio Supremo disse que a gestão municipal é sempre local. Quando a gente for ver, o Estado, a União, ele dá as diretrizes gerais, o Estado cuida de interesses regionais, né, e o município cuida de interesse local. Na minha modesta opinião, de que não sou da área, a sua posição é correta, eu creio que cada prefeito tinha que ver a realidade da sua cidade. Porque dá trabalho, é todo dia, você tem que ver todo dia, você tem que pegar a sua Secretaria de Saúde e ver todo dia o que é possível para aquela cidade. Eu creio que no começo da pandemia, especialmente, não houve muita informação, nós não sabíamos quantos dias ia durar, nós não sabíamos. Então, assim, eu acho que pecou muito por isso. Nós poderíamos dividir um pouco mais isso na mão de cada prefeito. E o Estado de São Paulo, ou mesmo a União, correr atrás de vacina e das diretrizes gerais. Mas cada prefeito deveria ver a realidade da sua cidade e como organizar o seu comércio. E nesse ponto a gente, talvez por inexperiência, talvez pela guerra política que aconteceu, nós saímos de uma lógica, de uma razoabilidade, nós fugimos, todo mundo acabou fugindo da ciência. É isso que eu, assim, do que era. Houve muita gente na televisão falando. Muita gente querendo aquele minuto de fama, falando uma coisa que não tinha. gente. Até hoje ninguém sabe nada. Doutor, eu fiz uma pós-graduação. Como eu não aguentava mais, eu peguei o EAD. Eu falei, vou fazer uma pós-graduação em Ciências Políticas e fiz em EAD. Porque eu falei, vou sair fora desse debate, porque toda hora um infectologista está falando, toda hora um médico falando, toda hora uma opinião, uma mesa redonda. Eu falei, não aguento mais isso. Uma vez, um dia, uma dessas economistas famosas aí, que mora em Nova York, ela colocou no Twitter que ia fazer uma live com mais 2 lá, famosa, hein? Da corrente política até de esquerda, tá? Eu vou fazer uma live sobre obrigações, tá? Sobre a obrigatoriedade da vacina. Não tinha ninguém do direito. Tinha 3 pessoas, uma economista, 2 médicas. Aí eu conversei com ela.
escrevi lá, pô, mas você não brinca, você não fazer isso sem ninguém no direito. São do direito, né? Me bloqueou. Me bloqueou. Bloqueio. Né? Me deu uma carteirada acadêmica, né? A coisa que eu mais detesto é a carteirada acadêmica. Eu fiz doutorado, estou nos Estados Unidos. Eu estou aqui como Cássio, ser humano, estudei, como tantas pessoas estudaram, e tudo que você me falar aqui eu vou agregar para mim. Isso pode ser útil para mim. Mas esses acadêmicos, esses bambambãs, eles não gostam de ser contraditados. E ela não gostou. Eu falei, pô, você vai fazer. Não, mas não vamos tratar de direito. Aí colocou um monte de observação no YouTube que não ia tratar. Como você vai tratar de direitos e obrigações? Se eu estou dizendo que sobre as obrigações de vacinar ou não, é matéria de direito. Se o cara é obrigado ou não. Você vê o nível que a gente chegou de vaidade. E tem outra coisa que eu acho que vai ser muito difícil, aquela pessoa que acostumou ficar em casa, então 1h30 para o trabalho, 1h30 para a volta, ele está de bermuda em casa, para o trabalho, vai na geladeira, dá uma cochiladinha, volta. Como fazer esse pessoal voltar a ter o elan, né? Não pelo trânsito que vai pegar, mas por voltar a trabalhar presencial. Eu acho que o mundo mudou. Daqui para frente descobriram que pode ser usado isso aqui, ó, na beira da churrasqueira. Como fazer esse povo Olha, voltar? eu almocei uma vez com, nossa, uma personalidade brasileira muito famosa, o geógrafo Milton Santos. E eu falei uma coisa dessa assim, mas com o tempo, a tecnologia, antes de falecer, vai acabar com os relacionamentos humanos. Aí ele me explicou, por A mais B, que não. E eu falei, puxa, na minha ignorância, falei, professor, aqui um doutor internacionalmente conhecido, e por causa da hotelaria que eu conheci ele. E eu digo o seguinte, existe um aprendizado que nós tivemos aqui um com o outro, que é coletivo. E eu não posso abrir mão disso nem em nenhuma organização. Eu não posso ter unidades estanques. Eu vou poder ter um dia ou outro que a pessoa, algumas profissões ou outras, mas eu vou ter um dia que eu faço lá uma sexta-feira, um home office, mas de uma forma geral, as pessoas vão ter que se reunir novamente para ter essa consciência coletiva de produção, essa troca de ideias, essa inteligência coletiva. É uma opinião pessoal, é assim que eu vejo. Eu sempre achei muito estranho, assim, em alguns lugares, né, entrarem já há mais tempo do que a gente nesse negócio de comprar online, né? E fica muito frio tudo isso. Quer dizer, pode ser muito prático, muito bacana, muito legal, mas aquele bate-papo que você tinha, né, com o vendedor ali, conversa com outra pessoa, pede opinião, isso é o calor humano que sempre existiu aqui no nosso país, né? A gente recebe gente do mundo todo, recebe bem todo mundo. O brasileiro é muito afetivo, ele gosta de abraçar, de beijar, de estar junto, né? E deu uma esfriada nisso, não? Eu acho que o que as pessoas estão buscando agora para 2023 e seguinte, eu diria que é duas coisas, além da alimentação, evidentemente, né? É paz. Eu acho que as pessoas querem uma opção de paz, sem sobressaltos, e um bom relacionamento humano mesmo, né? Tanto que os jogos de futebol estão tudo lotados de novo, né? Ou seja, as pessoas querem torcer pro seu time, quer ver uma Copa, quer tomar uma cerveja, quer bater papo, ir na igreja. Eu acho que se eu fosse investir em alguma coisa, eu investiria para 2023 em relacionamento humano e estar junto com as pessoas. Acho que é isso aí. Cássio, o tempo passa muito rápido aqui, o pessoal levantando a nossa plaquinha ali e tem milhares de perguntas aqui, inclusive sobre esses casos de assédio que agora estão ocorrendo. A gente não sabe dizer se é porque tem mais informação, porque mais facilidade de fazer a denúncia, porque está veiculando mais isso ou não, né? Enfim, tem o trabalho escravo, análogo ao escravo, sobre as punições e etc e tal. E você tem esse belíssimo livro aqui, da erradicação do trabalho infantil. Então eu vou depois te passar essas perguntas, você responde para o nosso pessoal, mas eu queria que você concentrasse aqui agora e falasse um pouquinho desse trabalho do teu livro e dessa... Esse livro da erradicação do trabalho infantil, ele traz um apanhado histórico, não é, de como surgiu, por que existiu primeiro o trabalho infantil, né, que ele vem por ser uma mão de obra dócil, junto com as mulheres, né? Então as primeiras legislações foram feitas para diminuir esse risco, né, de exploração do trabalho de mulheres e crianças, né, trabalho noturno, insalubre. Então as primeiras leis foram nesse sentido. Ele traz esse apanhado histórico, ele traz as formas de trabalho infantil, as mais conhecidas, hoje tem até YouTube, já não está aí, mas é uma forma de exploração de criança, né?
tem adultos por trás ganhando like, dinheiro, né? Nós temos aí também eu falei das formas, temos a convenção da OIT, a 182 e a 138, que trata especificamente de trabalho infantil, e a legislação como um todo, que está na legislação trabalhista, tem um pouquinho do ECA, o foco não é o ECA, o foco realmente é trabalho, né? O que é aplicável, que a criança pode trabalhar dos 14 anos, a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, né? Antes disso não. Então ela traz as linhas gerais da legislação que não mudou nos últimos anos em relação ao trabalho. Mas como eu digo, não tem trabalho nem para adulto, né? O que tem para criança é um subtrabalho de semáforo, de vender balinhas, esse tipo de coisa que está longe. Eu queria só deixar uma palavrinha também sobre uma confusão que se faz. Assim, as pessoas falam, mas eu tive uma experiência pessoal de ter trabalhado. Uma coisa é você ter um trabalho lúdico com seu pai e sua mãe, vai te dar dicas de como lidar com dinheiro, isso eu faço com meu filho e com minha filha, se eles quiserem entender melhor isso, pode ir. Uma outra coisa é a criança sustentando a família. É desse trabalho infantil, pessoal, que eu estou falando, da criança que sustenta a família. Não é a criança aí no seu comércio aprender a mexer no caixa para não ser enganada com dinheiro, tá? Vamos deixar bem claro para a gente não ter a criança na lavoura, é isso que eu estou falando, a criança explorada que sustenta adulto. Tá? É importante falar isso, que a pessoa fala assim, mas eu fazia brigadeiro e ajudava a minha mãe. Sim, Maravilha, tudo bem, acontece isso. É lúdico, tá aprendendo a lidar com dinheiro, sem problemas, tá? É isso que eu quero dizer. A confusão não é boa, não. A gente vê por aqui nas imediações, né? Qualquer esquina aqui, um bruta de um camarada forte, bacana, legal, tal, com a criancinha lá, e os outros filhos ali pedindo dinheiro na janela do carro, trabalhando. E muitas vezes o camarada lá deitado, parado, olhando, sentado, ou seja, usando as crianças para o sustento dele, quando ele deveria estar fazendo qualquer coisa. Nós tivemos aqui o comandante Hamilton, grande amigo, irmão, e ele falando que ele nasceu numa comunidade, não tinha sapato, foi cooptado pelo crime muitas vezes, mas preferiu ir para o lado do bem, né? E é isso aí. Então, quer dizer, desde pequeno, ele indo para o lado do bem o tempo todo. Eu quero colocar uma última observação que é importante lembrar, viver agora, que tem a ver com a escravidão, doação à brasileira. O que é caso de polícia? O que é doação brasileira? É você pegar uma criança no sertão, no agreste, no interior, trazer ela como família e fazer o trabalho dela desde pequena, desde os 10 anos, até a idade, até para sempre, como empregada doméstica. Isso é muito comum, chama adoção à brasileira, a pessoa não recebe nada e quem faz isso acha que mas eu dou cama, eu dou casa, eu dou comida. Então é um fenômeno também muito ligado à escravidão e o trabalho infantil. É isso. Cássio, eu não vou conseguir encerrar sem contar para o nosso pessoal que além de toda essa formação, além de ser um pesquisador, um estudioso, de passar tanto conhecimento para a gente, também é músico. Conta essa história. Que negócio é esse que você gravou? 28 degraus. Olha lá, vê que polícia tem informação, hein? O policial investigador. Conta isso aí pra gente. Desde adolescente, eu compunha bastante música pop, né? Eu não trouxe CD, eu devia ter trazido. 28 degraus foi um mini... Tem 3, 4 músicas que eu gravei no estúdio, onde gravou o Roberto, não é? Que é o Gravodisc, que pegou fogo no centro de São Paulo. Era um estúdio muito famoso, de 60 anos, e em 2020 ou 2021 ele teve um incêndio ali. Infelizmente, ali, então tem até clipe dessa. Eu me dei o presente, por meio de amigos, de gravar com o produtor do Daniel, com o maestro, rock, né? Rock. E eu peguei 3, 4 músicas dos anos 80, quando eu compunha, né? E gravei lá. Até fiz um clipe com a Marcela Tavares, que é uma youtuber, a gente colocou no YouTube. E tem bastante música, né? E é que eu fazia isso, eu gosto de música, eu gosto de Beatles, eu gosto dessas coisas. E é nessa linha mesmo, né? Que eu acabei fazendo. Mas eu não sabia que esse assunto ia pra cá, porque é um grande lazer que eu tenho. Então, da próxima vez, você vai trazer aqui, vai cantar, vai tocar, eu vou dizer também que eu falo do esporte, gente, porque eu não falo do esporte só porque eu acho que o esporte... Não, eu pratico. O ano passado eu corri a São Silvestre. Olá. Então, assim, eu tô com 58, tá? E nós temos que praticar esporte, fazer corrida, fazer qualquer coisa. Tem que se mexer, porque eu faço. Não tô só falando porque... Aliás, São Silvestre última choveu, fez calor, fez tudo no mesmo dia. E foi muito emocionante, porque é legal. O gari te aplaude, o povo te aplaude.
policial te aplaude, todo mundo te aplaude, Cê sabe- e você tá em péssimo primeiro na corrida, 3 horas para chegar, mas todo mundo te apoia. Eu vou aproveitar aqui a deixa para deixar um grande abraço para todo o pessoal da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, que sempre me acolheram de maneira maravilhosa lá. A gente pode passar aquelas dicas de segurança, onde eu tive a oportunidade de ter mais contato com o Cássio, e, enfim, e que me brindaram, né? Depois de tantos anos competindo, eu tive o privilégio de entregar parte dos troféus da São Silvestre lá. Então faça o favor de treinar bem esse Eu ano cheguei pra bem gente. depois. Vamos entregar o troféu para você esse ano, Olha, hein? eu cheguei 3 horas depois, mas cheguei. Gente, eu tenho certeza que vocês gostaram, que vocês estão gostando. Então não esqueçam, entre, compartilham sem dó. Canal, todos os nossos canais, todo o pessoal é do bem, ninguém monetizado aqui, tá bom? Então pode esparramar à vontade, mas não deixe de dar seu joinha, seu like e passar. Não é tão bacana a gente ter essa aula aqui que ele nos deu aqui, tem muito mais. Então entre nas nossas redes, Del Maurício Freire, Delegado Maurício Freire, em todos os canais aí, Forças do Bem, tá? E nas redes aqui que eu queria que você deixasse. Eu tô no Instagram, Cássio, _ Cássio com 2 S, né? Com C2S, _ Faedo, com 2 Ds. Tô lá no Instagram. Para quem quiser fazer alguma pergunta, é isso aí, tô lá. Antes das considerações finais, vamos ao Nossa. sorteio? Vamos lá? Vamos. Nós tivemos muitas interações, mas uma interação de uma pessoa que ela comentou muitos boa noites para ela ter esse livro. Acho que ela comentou aqui umas 10 vezes. Aí, olha lá, quer o livro. Eu acho que nada mais justo, né? Essa pessoa foi a Tiffany Boneca. Então, É de São Paulo? A Tiffany? ela não disse se Tiffany, é de São conta pra Paulo gente ou se você não. é de São Paulo ou não, tá? Entre em contato aí no nosso telefone aí, 911 38 7038, 911 38 7038, para você receber o teu livro aqui. E eu vou pedir pro Cássio autografar aí, tá, Tiffany? Para que você possa receber. Ela fez uma pergunta também no começo da live, mas só como o assunto virou um pouquinho mais rápido, ela fez uma pergunta pro Dr. Cássio. Dr. Cássio, será que o Brasil tem cura? Fico imaginando meus filhos de 25, 21 e 18, estudantes que não trabalham, não têm segurança e saem pedindo pedindo para as pessoas, e ela também faz o pedido para Deus que eles voltem bem. Olha, Tiffany, vamos ter fé no Brasil. Tem países que estão muito piores que a gente, tem países que a criança come terra, você tem Iêmen, você tem Síria, você tem milhões de refugiados no mundo, e o Brasil é um país que está no meio aí, nós estamos batalhando. Só digo o seguinte, vote em pessoas com conhecimento, não estou falando para votar em A ou B, vote com pessoas que tenham um histórico, boa formação, que se você votar não com a emoção, mas com a razão, vê o currículo da pessoa, vê realmente se ela estudou, tudo que ela pode fazer pelo país, você vai estar fazendo um bom trabalho. E nós não somos o pior país do mundo, não. O Brasil ele tá razoável, um país grande com possibilidade. Tem muita guerra, gente, muita coisa ruim por aí. Então a gente não tá tão ruim assim, não. Maravilha. Ô, Cássio, antes de suas considerações finais, a gente sempre pergunta aqui, como nós estamos no Forças do Bem, que a gente de bem que vem para cá, não importa a área, quem é do bem tem que estar com a gente aqui. O que para você é ser força do bem? Força do bem é fazer a coisa certa, é respeitar a lei, é respeitar seu pai, sua mãe, seu professor, é aquela coisa antiga, respeita os mais idosos. Pô, vou parecer um cara meio, né? Mas é o básico, é dar o lugar no ônibus pro idoso, é ser um cara bacana, cumprimentar no elevador, dar bom dia, dar boa tarde, resgatar isso é ser do bem, é ser respeitoso com as pessoas, ser educado, se portar bem. É isso que é ser forças do bem para mim. Maravilha. Então, agradecendo mais uma vez a sua presença, é uma honra. Voltará muitas vezes para cá, se depender da gente. É muito bom estar contigo. Parabéns pelo livro, parabéns pelo tempo todo que você estuda, pesquisa e transmite esse conhecimento para tanta gente. E
para suas considerações finais, a câmera é sua aí Olha, e o microfone para os nossos ouvintes do Forças do Bem. Maurício, eu agradeço muito estar aqui. Eu gostei muito, assunto variado, agradável, bom de falar com as pessoas. Quem está assistindo, perguntas inteligentes. Eu volto quantas vezes você quiser. Eu gosto de bater papo e as coisas vão mudando. E olha, agradeço muito o tempo que vocês ficaram aqui comigo, com o Dr. Maurício. Muito obrigado, gente. Gente, então vamos lá. Terça-feira, novo bate-papo com quem é do bem, mas não deixe de passar para as pessoas, de compartilhar com as pessoas. Nós precisamos dessa grande corrente. Você que está aí assistindo é porque você é do bem. E o bem tem que prevalecer sobre o mal, mas unidos. Até terça.